Acho que demora. Bom, apareceu? Deu certo? Ótimo. Então, uma boa noite. É muito bom receber nessa quinta-feira, hoje aqui, quinta-feira, esse ambiente, né, para a gente poder trocar nos nossos diálogos da caminhação. E hoje a gente traz para ouvir desse lugar, né, de carinho, o Birajara, querido amigo, para também contar. E aí passo a palavra e aí a gente mergulha nesse encontro, nesse diálogo de hoje. Boa noite, minha gente. Eu sou Birajara Cordeiro Filho e me sinto honrado de estar aqui hoje, nessa quinta-feira, com vocês, para estar falando um pouquinho desse princípio, né, da caminhação, que é o contexto. Justamente por isso, eu gostaria de pedir a todos os presentes para a gente fazer um minuto de silêncio, mas que esse silêncio pode ser também oração, tá? Pode ser um minuto de emanar mesmo toda a positividade para o sul do nosso país, mas não só apenas, né? Para todos e todas aqueles e aquelas que nesse momento precisam de calor, precisam de humanidade, de afeto. Esse eu acho que é o objetivo maior da antroposofia, né? Que toma o Cristo aí, esse ser de amor como um norte. E há de chegar um tempo que norte e sul, isso será apenas nomenclatura, né? Essas coisas não se separarão. Então, a ideia é que, nesse momento, a gente possa fazer, então, esse um minuto de positividade, de oração, de silêncio em direção ao sul do Brasil. Desde já agradeço e volto a pedir mais um tempinho da atenção de vocês, ainda nesse movimento de introspecção, para recitar um verso que recebi, né, fui presenteado de uma grande amiga, também membro da caminhação, né, que é a Malu, que nesse momento, né, está aí recebendo com toda certeza esse nosso carinho, pois ela é de Porto Alegre, vive um pouco
Na verdade, uma grande angústia, né? E esse poema que ela me presenteou diz assim: eu acredito no desenvolvimento de toda a humanidade e que esse desenvolvimento prossegue por meio de cada um. Eu tento compreender o mundo a partir disto e não quero só falar negativamente sobre o que acontece. Eu acredito que estou inserido num grande contexto onde tenho certas tarefas e ocupo um lugar que nenhum outro pode preencher. Através de mim, o mundo muda, queira eu percebê-lo ou não. Ulrich Schäfer. Gratidão, minha gente. Carinho aí do sul para os nossos corações. Muito obrigada, Bira, por esse acolhimento nesse início do nosso diálogo. Bom, então, a caminhação tem essa vontade, principalmente, de trabalhar, de ir para a ação, e desde o nome traz esse impulso, né, dos nossos movimentos, desse lugar do fazer, onde a gente se encontra muito intimamente com o outro, né, com quem está junto, e com o humano, e como é que, a partir desse encontro, a gente se torna mais ser humano. E aí vem dentro dessa pesquisa, dessa nossa vontade, né? Os diálogos são fruto dessa vontade da gente ter nesse momento, nesses encontros, abrir essa roda, convidar a gente, convidar temas para a gente continuar fazendo esse movimento de troca, e com o outro eu posso, de repente, me preencher um pouquinho mais e ter um novo olhar, um novo sentido, ver o mundo a partir de outros olhos, e aí, assim, ter renovadas forças para trabalhar, para realizar, para ir para os nossos cantos, nossas vidas, né, diante das nossas atuações, com esse novo impulso, com esse novo olhar que se soma, né? E aí, então, a gente faz esse mergulho agora, esse ano, escolhe, então, os nossos princípios, e cada princípio vem norteando cada encontro. Então, a gente está aqui com 5 princípios, a gente já passou pelo nosso encontro, todos eles estão gravados lá no site da Sociedade Antroposófica, a gente já passou pelo tema desse ano de liberdade, depois de autonomia, depois um mergulho na autogestão, e hoje chegamos aqui com o Bira para trazer para a gente algo que ele vivencia nele, que é o contexto. E a gente, né, convida o Bira para conversar, para se tornar um diálogo, e então acho que a gente, né, no decorrer da noite, a gente pode também trazer um pouquinho isso, como que isso ressoa, e fazer essa construção a partir do que para ele faz sentido, se faz sentido, como que faz sentido, desde que momento esse tema toca o coração, né? Que ele já trouxe. Hoje a gente ainda não sabe se vê como um Brasil como um todo, né? A gente ainda não se reconhece, mas de repente, diante do fato que hoje vivemos, né? A gente compartilha né? De será que eu posso, com as minhas intenções, ou de fato com as minhas ações, fazer algo para alguém que está bem longe, em distâncias de quilômetros físicos, no espaço físico, mas que pode trazer mais perto. Faz diferença essas nossas intenções? Sim. Então, o que isso significa, né? O que é esse... Então, hoje a gente está aqui para falar desse tema, né? Sobre a luz desse tema, que é o contexto. Por que o contexto? Para quê? Né? Onde ele começa a ser necessário da gente trazer como princípio. Por que será que está aqui nessa roda como princípio de um trabalho que deseja ir para o coletivo, para o social, como é a caminhação?
venha, querido amigo Bira, para contar, né, nessa roda. Quem vem chegando, seja muito bem-vinda na roda calorosa. Eu vou começar com a última estrofe de um cordel que escrevi, que ele se chama Como Surgiu a Noite. São duas versões para o surgimento da noite, uma do povo tupi, outra do povo suruí. E diz assim a última estrofe: somos muitos no Brasil, mas ainda não escuto os tons da diversidade, por isso é que discuto essa tal monocultura, uma escola de Macuto. Escolhi esses versos, né, essa estrofe, porque é um dos nortes do Boi Tricotado, né, do projeto social que temos aqui na Bahia, mais precisamente na cidade de Arembepe, Camaçari, né, litoral norte da Bahia, porque desde que caiu essa ficha, assim, né, de como a gente é excludente, assim, de como a gente ainda não se vê, a história da pluralidade cultural, da diversidade, ela fica muito no âmbito discursivo, né, das leis, da BNCC, enfim, dos documentos legais, entre outros, mas no que diz respeito à prática, a gente percebe que a gente está muito distante, assim. A gente tem uma ideia de mundo normal, né, do que é ser um ser humano normal, e, na verdade, nesse esquema, a gente acaba colocando para fora, para o lado de fora, é muita gente, né? Se a gente for pensar, poxa, para além das etnias, né, mesmo as questões dos que a gente chama de especiais, né? Pensar aí autistas, e são muitos espectros, né, de autista, enfim, de cada lugar, são seres, pô, e são seres diferentes, que na minha infância eram pessoas que ficavam guardadas, desculpa, guardadas e escondidas, acho que por isso guardidas, guardadas e escondidas, né, porque a gente não sabia como lidar com isso, como a gente ainda não sabe tanto hoje. E não sabe porque a gente ainda está preso a essa roupagem do normal, né? Entre aspas, aqui. Então, aí a gente se movimenta, caminha e age. Como é que a gente caminha e age? A gente encontra espaço, a gente, por exemplo, a gente busca que essas crianças estejam juntas, não só crianças, né? As crianças, jovens e adultos estejam juntas em um espaço de aprendizagem, de troca. E elas começam a se surpreender umas com as outras, né? E percebo que muito mais quando uma criança especial começa a responder a demandas que elas não conseguiram responder. E elas se olham, né, e ficam assim, mas, né? E aí a gente pergunta, o que foi? Não, nada. Não, como nada? Vocês se olharam, fizeram uma cara meio de espanto, fiquei curioso, o que aconteceu? Não, mas fulano, cicrano, respondeu, perfeito. E ele não pode, não, ele pode responder, mas é porque ele é especial, né? Aí vem a resposta de que ele é especial. E aí a gente vai para esse entendimento do que é ser especial. Porque, de fato, fulano que eles estão apontando, ou cicrana, fulana, tem suas limitações, mas quem não tem? E aí, nesse momento, eles percebem que eles têm uma limitação, que aquele que eles julgam limitado não tem. E a gente já começa a dialogar com a vida, que não somos uma coisa só. Então, essa coisa de normalidade já caiu por terra, porque somos muito diferentes. E eu estou falando aí desse aspecto, né? Das pessoas que nascem com esses ditos transtornos, enfim, especialidades. Mas
é muito mais do que isso, né? Por exemplo, eu estou em Arembepe, Bahia, mas se eu vou para Irará, é outro contexto, que é outro texto. E com ele, outras culturas, outras coisas tantas, sabe? O que é que acompanha esses textos? E aí, se a gente pensa, vou falar desse lugar porque estou dentro desse contexto, que é o contexto educação, né? A gente vê as escolas ainda muito endurecidas com isso, né? Muito enrijecidas. A gente, para falar do fim da escravatura, a gente ainda precisa se remeter à princesa Isabel. E não referenda outros tantos nomes que, em verdade, são muito mais importantes do que o nome dela. Isso é contexto, né? História de Brasil. A gente precisa pesquisar. A gente precisa oferecer instrumentos para que as crianças, os jovens e nós, adultos, maioridade, nós humanos, né, entremos em contato, de fato, com essa diversidade, de modo que isso comece a nos movimentar, a ponto de entender que, de fato, mais do que um discurso, né, de uma palavra Ubuntu, mas na prática somos um, né, Nordeste, Sudeste, Sul. Isso para falar de Brasil, mas a gente tem uma América, e a gente tem continentes, a gente tem uma unidade, né, sistema solar. Então, a gente aqui vai futucando, minha gente, assim, dessa maneira. A gente traz os mestres da cultura, né? Para estar falando para as crianças sobre os brinquedos, porque aqui é uma casa de brincar, aqui é uma casa de brinquedo. A gente, o nosso pano de fundo central é o Bumba Meu Boi, né? E o currículo, né? O nosso fio vermelho, assim, digamos, por qual a gente segue o nosso trabalho, é o currículo do boi, né? E tem a ver com a formação do povo brasileiro. Então, a gente, por exemplo, ano passado convidou aqui para casa o Daniel Munduruku, que é um funiô, e veio falar um pouco, né, sobre sua cultura, veio apresentar um pouco sobre o ser, o que é ser funiô, né? E no ensejo ainda plantamos com ele a maniva, né, a mandioca, o milho, mas só colhemos a batata doce. Mas plantamos isso tudo aí, junto às famílias, né, imbricadas no processo. A gente tem disponível em nossa biblioteca livrinhos assim, por exemplo, como esse, que o aluno levou para casa e falou: Ah, eu pensei que era eu na capa. E a gente, em diálogo, perguntava: Nem na sua escola, você já leu livro assim? Não, não li livro assim, né? Ou talvez, não, na minha escola eu não me vejo na capa dos livros. Eu tô falando coisas assim, soltas, espalhadas, mas que se a gente vai tricotando, né, alinhavando aí, a gente vê que elas têm uma conexão em si. Eu estou falando de representatividade. Então, eu escrevi um cordel trazendo duas lendas sobre o surgimento da noite, mas, para além disso, o mais importante é a gente dar a voz a quem é de direito, né? Então, a ideia de escrever o cordel não é me colocar no lugar de nenhuma etnia dessa, mas sim fazer valer a importância desse contexto na sala de aula, né? Então, assim também a gente vê Daniel Munduruku, né? Os mais velhos, os pais, a gente dialogou com o Krenak, né? Com Ideias para Adiar o Fim do Mundo, a gente dialoga com o Leonardo Boff, escreveu também O Casamento entre o Céu e a Terra.
Enfim, é esse diálogo que a gente quer ter. O nosso boi, quem ressuscita é o Molu. Não sei se vocês conhecem quem é o Molu, mas o Molu, dentro da cultura afro, né, e dentro do axé, é aquele responsável pela cura, também conhecido como Obaluaê. E o nosso boi, então, ele é ressuscitado com um banho de pipoca. Aí, convidamos, por exemplo, a mestra Mônica para conferir a oficina dos tambores sagrados do candomblé. Queto, por exemplo, uma nação específica. Então, aí as crianças, jovens e adultos entram em contato com esse contexto e com o rum, o rupi e o lé. Esses três tambores, né? E o gan. E aprendem a cantar, a tocar, né? Canções para o Molu, pontos para o Molu. Aprendem a dançar. E, obviamente, ver isso acontecer também na própria peça, né? E aí vai. Eu estou com vários cordéis, porque aqui a gente vai por meio da literatura também. Maria Filipa, Constância da Angola, representatividade, né? Quais nomes a gente quer fazer valer? Chico Mendes. Então, acho que tomar contexto como princípio, é a gente buscar sair um pouquinho de si mesmo, assim, né? Desse lugar em si mesmado e olhar em volta. Né? A gente está com um projeto que está em Arembepe. Como é que eu não dialogo com a comunidade, né? Com esse mar que está aqui, com esses mestres e mestras da cultura que estão aqui, com esse povo daqui, né? A comunidade de pescadores, né? A comunidade praieira, muitos pés de coco, né? Muitos coqueiros na região. Como a gente não dialoga com isso? Isso é o que a gente mais vê acontecer nas nossas escolas, infelizmente, né? Essa distância, assim. Eu lembro do Tomás Tadeu, ele tem um livro que chama Currículo como Documento de Identidade, né? Que é bem isso, assim. E como a gente está afastado disso, a gente olha o currículo escolar e olha as nossas crianças e vê que há uma distância abrupta, assim. Escola pública, então, aí os livros didáticos que são feitos, assim, você fala, nossa, mas não há nenhuma pesquisa para quem está escrevendo, quais imagens deveriam aparecer nesse livro, assim, né? Contexto. E isso, com toda certeza, não é à toa, assim, né? Eu acho que há uma intencionalidade nessas coisas todas. No fundo, eu penso que se a gente está distante, isso não sou eu que digo, né? Mestre sambista Candeia já falava, dentre tantos outros. Se a gente está distante do que somos, né, da nossa essência, da nossa cultura, a gente é bem fácil de sermos manipulados, né? De sermos levados para um lado e para o outro, assim, numa inconstância sem fim. E é o que a gente vê acontecer cada vez mais entre os nossos jovens, e agora já arrebatando nossas crianças, que é essa sensação de vazio, de não pertencimento, né? A gente está afastado da gente mesmo, assim. A gente aprendeu a transformar muitas coisas como coisas do demônio, né? Do diabo. O boi que está aqui atrás, o Buma Meu Boi, né? Que nada melhor para representar o próprio Cristo, ele está no contexto, né, do advento, porque está lá no presépio, tem um boizinho, pô. E é um brinquedo que morre e ressuscita. Vocês acham que está fazendo alusão a quem? É o diabo? O diabo morreu e ressuscitou? Quando? Então, é um distanciamento mesmo das nossas raízes, né? Do que são esses brinquedos, do que eles favorecem. Eles favorecem encontros. A gente sempre faz as coisas conjuntamente. É impossível montar esses brinquedos sozinho. Impossível. Porque você tem muitas figuras, você tem a parte instrumental, né? Tem músicos, as pessoas que estão organizando comida, bebida,
e funcionalidade do espaço, banheiro, sabe, atendimento, recepção. Isso você não faz sozinho. E as crianças, e jovens, e adultos, acaba falando as crianças, por conta desse contexto de sala de aula, né, professor. Mas está todo mundo, né, na mesma escola, né? E elas começam a ver isso, que é uma grande ciranda, né? E a mãe está na cozinha e está ajudando, e o pai do outro está cuidando do banheiro, e é diferente daquela festa que eu preciso ter uma pulseira no braço, e aí eu paguei, eu sou servido. E nada contra, nada contra. Mas eles começam a reparar que existem festas e festas, né? E entre essas, frestas, que eu acho que é por aí que a gente atua, para a subsistência, né? Para se emancipar. Nosso brinquedo vai de encontro a esses outros. Eu acho que esses outros acabam indo no sentido muito Cronos, né? E os nossos brinquedos, né? Principalmente os de roda, você pega a roda da ciranda, do toré, xirê, eles andam no sentido anti-horário, né? Isso não é à toa. Isso não é aleatoriamente. Isso é epistemologia. Isso é pensado, né? Pode não estar escrito, não tem um livro sobre isso, mas não tem um livro escrito, mas tem um livro oral, né? Está vivo no corpo de muitos e de muitas que continuam transmitindo esses saberes. Vira, sabe que eu estou te ouvindo e o boi tricotado é essa oportunidade, né? De entra por um caminho, entra através de uma porta. A brincadeira do boi, ou a vivência com a música, ou porque eu sou uma criança, ou porque eu sou o pai de uma criança, a mãe de uma criança, entra por alguma porta. Mas quando entra, é esse lugar assim de poder visitar através que talvez a cultura, né, a arte tem essa qualidade, né, da gente poder visitar um pouco o que mora na alma do outro. Ou do outro como outro ser humano, mas de um outro tempo também, né? Isso que você acabou de falar, de que é algo que você faz hoje, porque você aprendeu em algum momento, mas que alguém há muito tempo já girou essa ciranda, né? Já fez essa roda. E como isso dialoga com tanta coisa, cabem tantas pessoas, né? Então é algo que dá para entrar no boi de muitos lugares. Eu consigo fazer uma visita brincando. Eu consigo fazer uma visita louvando, né? Num lugar. Então, até esse lugar, assim, de onde eu venho, da sala de aula de professora, eu consigo alguma coisa colher. Mas se é uma criança que vê essa brincadeira, por exemplo, essa preparação dessa festa, ou a preparação de todo o figurino, da criação das músicas, de entrar dentro do tempo, falar dentro do tempo, né, dialogar essa apresentação, eu, como professora de criança pequena, acho que é um excelente presente, porque eles vêm atrás da gente, né? O que me move a entrar no ritmo do tambor que toca, né? Para falar junto com todos, né? Para falar num coro. É muito lindo, assim, né? Não fica bonito para quem vê, mas é um esforço enorme, né? Até chegar nisso se revelar. E é um esforço que já vive nas intenções de quem está à frente conduzindo, por exemplo, né? Quando você está ali querendo que a fala tenha um andamento, pensando assim na música, né? Uma métrica, é porque tem essa vontade de conduzir nesse sentido. E que cada um vem do seu lugar. Não faço a menor ideia por que ele está me conduzindo, mas quando eu me deixo conduzir, tem um resultado. E que não é do Bira só. Né? Ou da Brenda, ou quem está à frente de cada instrumento, enfim. Já veio alguém lá atrás, né?
usando desse diálogo. A arte presta esse serviço maravilhoso, né, e até isso, assim, será que se o Boi Tricotado viesse para São Paulo, falaria do mesmo lugar? Teria que ser igual? Teria que ser uma cópia sem tirar nem pôr? Será que cria, assim, né, assim, será que cada contexto, nesse sentido, tempera com seu tempero, somando e não esquecendo a essência, claro, né? Como que é essa medida, assim, né, da beleza que é transitar, levando a essência, que isso sim permanece, mas como é que soma sem perder, né? Como é que eu tenho a coragem de somar sem que eu deixe de ser? Eu fico lembrando você trazendo isso aí, Lua. Às vezes, eu lembro que no interior chegavam uns projetos para o pessoal da roça, né? Pessoal que está aí com a agricultura, que é justamente o oposto, né? Chegava uma coisa engessada de cima para baixo. E aí chegava uma fórmula e era como se aquele povo que vive há anos da terra não soubesse nada, né? Não há um diálogo de assim, como é que vocês fazem, né? E poder acontecer uma troca, porque está todo mundo sabendo. Não é que aquele outro conhecimento que o pessoal vai trazer, nesse caso da academia, não seja importante, é tão importante quanto, né? E aí o Paulo Freire já falava disso. Não há saber maior nem saber melhor, né? Há saberes distintos e a importância dele em determinado momento. Que ele conta até aquela historinha, né? Que tinha um senhorzinho que tinha um barco e ele começou a atravessar as pessoas de um lado, de uma margem para a outra. E um dia chegou uma professora, ela estava muito agoniada porque precisava atravessar, e aí encontrou ele ali e perguntou: o senhor poderia me atravessar? Ele, claro, perfeitamente, é isso que eu faço. E aí, ao atravessar, chegou um advogado. E o advogado também pediu, e ele prontamente o recebeu, e foram os dois. Aí, na metade do caminho, a professora começou a arguir, né? A perguntar se ele sabia das letras. Ele disse: não, senhora. Mas, meu senhor, perdeu a metade da vida. Como é que pode o senhor, nessa idade, analfabeto? E aí o advogado perguntou se ele conhecia das leis. E ele disse que também não conhecia das leis, né? Mas nesse interim, o barco virou. E mal deu tempo dele perguntar se o pessoal sabia nadar, né? Aí, fim da história, é que ele chegou ao outro lado nadando, mas o professor e a professora, infelizmente, viraram estrela. E aí o Paulo brinca, né, seriamente, com essa história de que não há saber maior, melhor, mas, de fato, há saberes diferentes e há momentos em que seu saber não é importante, né? Aí, saber da geografia, das letras e das leis, para a sobrevivência de ambos, não foi o suficiente para salvar vidas desses, né? Se eles soubessem nadar, é o que salvaria a vida. Então, acho que o contexto quer dialogar com isso também, né? Com essas coisas todas. Como é que a gente fica hoje? Você falou de educação infantil. Eu tive o privilégio de assumir alguns anos na educação infantil e eu ficava doidinho da Silva, né? Porque é trampo. E, não, enfim, às vezes o profissional, ele se coloca num lugar que é bem delicado, né? Educação infantil, gente, não tem como ficar parado. É trabalho o tempo todo, de fato. E aí eu lembro que um dia, a gente na culinária, e aí eu perguntei, né, a criança o que era aquilo, era um ovo, né? Perguntei: o que é isso? Não, é um ovo. E aí eu perguntava, né, e de onde é que vem esse ovo? Aí eles falaram, vem do mercado. Eu, certo, vem do mercado. E antes do ovo chegar ao mercado? Ah, vem do Mercadão. Certo. E antes de chegar no Mercadão, de onde é que o ovo vem? Ah, vem do Mercadozão, zão. E aí você já sabe onde é que vai parar, né? Educação infantil é zão. Então eu disse, amanhã eu vou trazer a fábrica de ovo. Aí um já falou, né? Na moto? Não dá.
Falei, eu vou trazer na moto a fábrica de ovo. E foi o que eu fiz, né? Na época, eu estava no estado probatório. Nossa, eu escutei tanto. Até ameaça de que poderia ser demitido. Porque eu levei a galinha para a sala de aula. Obviamente, levei a galinha. Pô. Levei uma galinha para a sala de aula. Contei a história. E dali veio de onde é que vem o ovo. Então, isso é contexto. As crianças estão com essa ideia de que as coisas vêm do mercado, né? Isso se chama alienação, pô. A gente está super afastado, né, do processo de produção e criação das coisas. E hoje, ainda com o celular em si, a gente acha que é o clique que gera tudo, né? Eu aperto aqui meu plug do interruptor e essa luz acende. Mas será que eu tenho consciência que tem uma usina funcionando para isso aqui dar certo? Então, isso é contexto. Que é a água, a importância da água, né? E aí eu vou falar para minhas crianças de meio ambiente, mas eu estou fazendo bolinha de papel para trabalhar motricidade fina. E esse papel eu vou fazer o quê, meu Deus? Jogar fora. Por que eu não descasco amendoim? Motricidade fina. Agora, época junina, ó, descasca amendoim, galera. Abre o amendoim, aquele de casquinha, abre. É tudo motricidade fina. Para que fazer bolinha de papel? Tá? Isso é contexto, isso é olhar o mundo. Minha aula dialoga com o mundo, né? Eu estou contribuindo para que esse mundo, de fato, seja bom, mais amável, mais respeitoso, né? Entendendo que eu e o mundo somos um, né? A praia não é aquele lugar que eu vou e lá deixo o meu lixo. A praia sou eu. Eu lembro da Darcy Ribeiro dizendo que uma vez estava com... Eu não lembro qual era a etnia, mas, enfim, com uma das etnias, né, dos nossos povos originários, e a criança saía correndo do rio. E quando a criança voltou, ele perguntou, por que você saiu correndo? Aí a criança falou, fui fazer xixi. Falou, mas por que não foi no rio? Ele, não, a gente não faz xixi na nossa mãe. Sabe o entendimento assim? O rio é minha mãe. Eu não posso matar isso, porque isso é minha mãe, pô. A gente mija dentro da piscina. Um quadrado fechado que a água não corre. Então, né, a gente vive num condomínio cheio de quebra-mola, cheio de universitários, enfim, pessoas graduadas, né, no entendimento, pessoas educadas, mas a gente tem que botar quebra-mola porque essas pessoas vêm com o carro e atropelam as crianças. Quer dizer, eu estou dentro de um condomínio e os nossos povos originários já viviam em condomínio, né? Aqui em Arembepe a gente tem um grande condomínio a céu aberto, que é a Aldeia Hippie. Tá aí, as pessoas passam por dentro do condomínio. Então, que ideia é essa a gente está tendo de civilização, né? O nego bispo, que Deus o tenha, né? Estrela guia a vida toda, o tempo todo batia nisso. A cidade é para ninguém, pô. A cidade é para prédio, para carro, para moto, para o asfalto. Mas não é para o ser humano, não é para o cachorro, não é para o gato, não é para a borboleta. A cidade mata, pô. A cidade não é para a gente. A cidade é individualista, é competitiva, é cronos. Isso é a cidade. É diferente do campo, que é sempre mal visto, né? O rato do campo, o rato da cidade. Chico Bento no shopping, adoro. Né? Mas esse povo é besta, rapaz. Fica com essa luz acesa para enganar. Eu saio já é de noite. E quem é que é besta? Quem é que está sendo bobo? Que vida é essa que a gente está vivendo, pô? Quais são os nossos textos que a gente está aí linkando, né? Com quais textos, contexto, com quais textos a gente está imbricado e segurando para viver bem e melhor? Quais são esses textos? É texto que exclui, que normaliza, isso é um ser humano normal. E aí a gente tem muita gente fora. É mais fora do que dentro, viu? Tá igual aqui o bloco de Salvador, bloco de carnaval, aquela corda. É mais gente fora do que dentro. Então, esse padrão de normalidade é assim também, excludente. Né? A gente, agora há pouco, foi convidado a visitar a Câmara Legislativa, né? Dos deputados. E eu pedia para as crianças, olhem as fotos, me digam quantos índios, quantos indígenas, né? Quantas mulheres, aí eles voltam, quantos negros, e aí voltam doidos para falar, né? Não tinha nenhuma indígena, né? Uma mulher. E até quando a gente vai ficar pintando esse quadro? Até quando?
Até quando eu vou me permitir não levar um livro desse para um menino se ver no livro? Convidar uma colega e meu aluno se ver na minha colega ou no meu colega que eu levei. Representatividade, né? Como aconteceu outro dia com a jornalista, a criança foi-se... Oh, o cabelo é igual ao meu! Gente, são nuances assim, ó. Até quando, contexto, a gente vai continuar usando na escola pública sirene de presídio? Ué! Ah, é nada, não é nada, não, é muito. É muito, é contexto. O que é que eu estou educando? O que é que eu estou preparando para o mundo? É sério, eu estou rindo, mas dói. Não estou rindo de alegria, não. Estou rindo porque parece piada, pô. E até hoje, várias escolas, vários espaços. A gente pode mudar isso. BNCC, a lei, permite. Pode ser um sino, pode ser palma de mão, pode ser um samba. Mas a gente persiste em deixar essa sirene. O que é que a gente, o que é que está por trás disso? Vamos, contexto, entre linhas. O que é que está aí? Outra coisa, a nossa escola é uma escola de muro alto, porque falar diferente só serve se for Guimarães Rosa. Mas se eu levar o matuto que fala nós vai, a escola bota para fora. É analfabeto. O fósforo, a escola bota para fora, é analfabeto. Mas se é Guimarães Rosa, é a Dona Irã Barbosa, tá tudo certo. Até quando? Isso é contexto. As nossas crianças precisam perceber que existem várias formas de falar, e o mais importante é que a gente se comunique. Do lado de cá, a gente diz o seguinte para as crianças: pro samba que você me convidou, com que roupa eu vou? Porque a gente sabe que esse mundo ainda segrega e maltrata. Então, se você vai na repartição pública, precisa escrever assim, porque senão eles não vão te ler, não vão te respeitar. Você precisa aprender a escrever assim. Se você vai bater seu baba, jogar futebol com os seus, você não vai pedir, por obséquio, me passe essa bola, pô. Não vai dar nem tempo disso, né? É outra roupa. Então, contexto. Mas sua avó não está falando errado, não. Nós vai ter uma representatividade muito forte, porque eu enxergo, por exemplo, nesse nós vai, um nós mesmo coeso que se torna um, e por isso ele vai. É um nós único, tá? E aí a gente toma a gramática como se fosse uma ciência, não é? A ciência é linguística. Vamos lá estudar o que a linguística fala sobre isso tudo, mas a gente tem preguiça, né? Quer continuar ensinando que 22 de abril é dia de comemorar o descobrimento, sabe? Eu encontro isso em sala de aula ainda, eu fico louco. Aí entro para dar aula de matemática, acabou matemática. Você acha que eu vou falar de matemática lendo no quadro que a gente comemora 22 de abril como o dia do descobrimento? Fala sério, pô. Século XXI, chega. Não, não comemoro. Eu não comemoro. Pelo menos é o que eu digo a eles, tá? Se vocês querem comemorar, tudo bem. Eu não comemoro, não vejo alegria alguma nisso. Na verdade, eu vejo muito sofrimento que se perpetua até hoje. Até hoje a gente vive os resquícios disso, né? Até hoje. Então, são com essas coisas. Então, a gente traz o mestre, e aí, talvez no início, eles percebam que o mestre fala diferente, fala o nós vai, mas toca tão bem que chegou o pessoal da orquestra para tocar com o mestre, violino, saxofone, o mestre com sua rabequinha. Quando o mestre tocava, o pessoal, pera aí, rapaz, como é? Cadê a partitura? Ele, rapaz, não sei esse negócio não. Aí acharam lá, achamos aqui, ótimo. Então vão aí que eu vou cá. Pau na mula, tome-lhe. Sabe? E as crianças vendo isso, incrível, que tem esse saber e também tem esse saber, que os dois são bacanas. Não é que esse é melhor que esse, não. É o que eu estou falando desde lá do início. A gente quer abrir o leque. Eu quero muitas respostas para a vida. Porque se a gente está padecendo muito ainda hoje, é porque a gente está respondendo as coisas da mesma maneira, né? Elegendo as mesmas figuras, ainda esse esquema, né? Do eleitoral aí, de colocar esses políticos para representar a gente. Mas, dentro de muita coisa, a gente continua
respondendo da mesma forma, as escolas se comportando da mesma maneira. A gente tem uma liberdade tão grande. Pega a BNCC, você tem a liberdade para ensinar adição, subtração, por exemplo, matemática, como queira, sabe? Livre. Mas a gente vai só para o quadro, né? Aí eu lembro de minha mãe, que foi professora, dizia, poxa, eu estou com um aluno que chega e fala para mim, ô professora, eu não entendo essa matemática. Eu vendo picolé, ó, eu dou troco e não passo toco. Toco aqui que fala na Bahia dá prejuízo, né? Ficar com o dinheiro dos outros, dar o troco a menos. Eu não dou toco em ninguém e também não tomo toco. Mas quando chega nesse quadro, essa matemática, eu não entendo nada. Né? E aí ela teve a ideia genial de começar a dar aula da matemática com os picolés, né? E aí o menino sabia a matemática. Contexto. 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 A vida não é um quadro, né? São muitos quadros. E a gente já tem essas coisas separadas. O menino entra num buzu, no ônibus, né? No coletivo, aqui chama buzu. É geografia, é história, né? Que é o dono da empresa, que é um cobrador, por que ele está de ônibus? Tudo isso, né? Aquele ônibus lotado, lata de sardinha. Por que isso acontece? É matemática, vai pagar, vai receber o troco. É língua portuguesa, porque se ele não sabe, vai dialogar. O motor, o motorista, o cobrador, esse ônibus vai para tal lugar. Então, a vida é assim. E a escola vai, Descartes, né? E fatia. Rubem Alves brincava com isso, né? Toca o sininho, muda a cabeça, matemática. Toca o sininho, sacode a cabeça. Tem as exceções, né? A Escola Waldorf, por exemplo, que trabalha com as épocas. Mas mesmo aí, às vezes, eu vejo carência de contexto. Por que a gente só conta os contos de Gwyn? Vocês conhecem o livro As Histórias da Velha Tontonha? Que é do José Lins do Rego? Conhece o Câmara Cascudo? Conhece Bully Bully? Patativa da Saré? Essas caboclas retadas aqui, ó, pernambucana, Graciele Castro e a Kelmara, que saem aí a publicar cordéis de tudo que é tipo, mas essa coleção é só cordel das mulheres, e elas trazem essa história que pouco se conta, a história das mulheres na literatura de cordel, porque lá atrás elas tinham que assinar com o nome do marido, porque mulher não podia escrever, né? Isso é contexto. Vai mostrar para sua aluna que mulher escreve desde muito. E não é atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não. É do lado, na frente, em cima, embaixo, onde ela quiser estar. Né? Isso é contexto. Estou falando pra caramba. Não sei se o pessoal tem vontade de perguntar alguma coisa, né? Lua, transvestida de Aline. Pois é, eu sou Luana. Eu não consegui mudar o nome aqui representado. Sou a Luana e a Aline é uma inspiração. Se alguém quiser falar alguma coisa, trazer uma vivência, o que é que faz sentido, porque eu acho que isso, se a gente consegue olhar para o contexto que está aqui como princípio, o contexto de onde eu estou, né? Onde eu estou? Estou Campinas, estou 2024, eu estou no outono, que está com cara de, sei lá, verão, mas também não chove, eu nem sei que estação que a gente parece que está. Então, até essas coisas. Então, eu estou dentro de uma natureza, eu estou dentro de um tempo, eu estou dentro de um espaço. Então, assim, é tudo que está à minha disposição, né? Aí ainda tem um outro ser humano, que é um outro contexto. Assim, um outro. Se esse ser que está diante de mim é uma criança, como é que eu me dirijo? Como é que eu incluo? Como é que eu falo na língua, né? E como é que eu falo com a minha mãe? Como é que eu falo com a minha avó? Não é igual, né? É a mesma coisa, mas tem um calor em cada lugar. Faz um sentido quando eu me coloco dentro disso, assim, né? Diga, Gabi. Boa noite.
Cheguei atrasada, mas a conversa já boa. Fiquei pensando nisso que Bira está falando aí, do contexto. E essa semana eu tive uma... Sabe quando alguém tira um véu da sua cara, né? Então, a região que eu tô é a região de Inhambupe, zona rural. Bira conheceu há poucos dias atrás, né, Bira? E aí, sempre que alguém vai apresentar a escola, falar da escola, alguém que não é da escola, né? Se reporta à região assim, aqui era um quilombo, a população vulnerável, as pessoas aqui não se reconhecem como tal, né? Como quilombolas, não sei o quê. E isso eu ouvia, mas sabe quando dá uma agonia, né? Ainda que eu reconheça, né? Sim, aqui era um quilombo, e é difícil reconhecer isso, né? E aí agora, há poucos dias atrás, uma pessoa muito, assim, querida, ou que não conhece a escola, ouvindo a história da escola, falou um pouco disso, né? Do que Bira está falando, do contexto. E aí ela disse, como que aí é um quilombo? Como que as pessoas vão se reconhecer num quilombo? Se quilombo é um lugar bom para estar. E a memória desse lugar é dor. É uma fazenda que tinha um dono. Se tinha um dono, tinha um monte de gente que não era dono. Então, dizer que é quilombola é lembrar que esse lugar é um lugar de dor, de memória ruim. Porque quilombo não é lugar de memória ruim. Então, assim, né, como é que essa escola e esses lugares, esses espaços de formação, né, atuam nesse lugar que tem essa memória, que não pode falar disso, porque isso foi apagado pelo neopentecostalismo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, é uma dor, é uma ferida, né? Uma ferida aberta. Então, eu estou ainda mexida com isso, né? Porque realmente eu ouvia e falava, poxa, é difícil para as pessoas aceitarem isso, porque elas estão sendo conduzidas aí por uma fé religiosa que diz que isso é ruim, né? Que é demonizado. Só que o buraco é bem mais embaixo, né? O buraco é bem mais embaixo. Assim, aqui não é um quilombo. Aqui pode vir a ser um quilombo, um lugar de aquilombamento, né? De fortalecimento. E só vai ser através da escola, da cultura, da junção, né? Das pessoas, do ouvir os velhos, né? E os velhos que têm não querem mais contar as histórias. Ou morreram, ou viraram evangélicos, portanto, não querem contar mais essas histórias. E aí, como é que os mais novos vão conhecer? Se ninguém conta mais. Se não tem mais ninguém para contar, né? Como era. Há 60, 70, 80, 90 anos atrás. Então, a importância, né, Bira, de ser um espaço de revolução diário, para que esse contexto não seja tragado, engolido pelo sistema que está aí, né? Que é o que vigora. Mas aí o papel é esse, né? Devagarinho, na manha, porque, de fato, se a gente vai enfrentar assim, a gente não dá conta. Pelo menos eu vi que é difícil dar conta, porque parece que você vai remar contra uma maré, mas, por outro lado, quando a gente fortalece, quando a gente não, quando todos se fortalecem, né? Aí a escola vira a potência que ela é por si só. Porque as pessoas. Não é um lugar de vulnerabilidade, é um lugar de potência. Né? A vulnerabilidade é porque o Estado se ausenta e projeta isso, né? E propaga essa miséria toda. E todas as coisas que acontecem por aqui. Mas não é lugar de vulnerabilidade, é lugar de potência, de gente inteligente, de gente que sabe fazer o que sabe fazer. E aí as crianças vão se olhando e algumas, né? Eu não quero ser igual a minha mãe, como eu escutei de uma menina, né, de 11 anos. O Deus me livre casar para levantar 3 da manhã para fazer marmita para homem? Eu não quero isso, não. Então é uma consciência que não precisa ser a dela, né? Mas como é que não vai ser a dela se nada muda, né? É bem punk. Mas aí só educação mesmo.
Você falou, Gabi, eu lembrei de um livro muito bacana chamado Aimó, Reginaldo Prandi. E no Aimó, a criança está no Orum, está no céu, e ela quer muito voltar para a Terra, quer encarnar outra vez. E sabe por que ela não consegue encarnar? Porque na Terra ninguém lembra dela. Aí eu fico pensando, a gente, enquanto escola, lembrando de Pedro Alves Cabral, Princesa Isabel, quem é que a gente... Assim, não é nenhum extremismo, não, tá? Não é isso, mas assim, quem é que a gente continua acordando e contra quantas outras vozes a gente pode acordar, né? E trazer para nossa memória, para nossa existência, e que a gente não está fazendo isso, pô. Não está fazendo esse dever de casa, né? Referendando, assim, a sala de aula teve várias referências, pô. A gente não está fazendo isso. Uma outra coisa que me lembrei aqui também, Gabi, então, quando eu e Brenda, a gente teve aí, duas coisas eu vou falar. Uma foi aí, outra quando a gente foi para a Argentina, né? Aí eu fiquei pensando, né? Contexto. Na escola pública, não vou abranger a todas, mas enfim, contexto que eu já vivi. Se eu libero meus meninos para pegar comida, automaticamente eles vão pegar a mais. Sabe por quê? Porque sempre falta. Então, eu educo meus meninos para isso, com a falta, a política da falta. Falta professor, falta merenda, falta. É a política da falta. Eu fui, né, para a federação, por um momento em que a escola estava sendo federada, a escola que a Gabi está, e eu vi, é uma escola pública, as crianças indo se servir na mesa e não pegava todo o bolo. É contexto. Não é, vai me dizer que é a pobreza, não, pô. Porque quando a gente vai para esses brinquedos tudinho aí, coco, samba, São Paulo é uma população que não tem o que comer e são eles que dão a comida. Dão munguzá, dão milho, dão pipoca, dão caruru, feijoada de ogum. São eles que dão e derramam. E não olha se você é adventista, neopentecostal, batista, se tá bêbado, você vai entrar, qualquer um. Se tiver todo vestido de preto, uma festa sagrada, no caso do candomblé, vão te dar uma roupa branca e vai te colocar para dentro. Você só não fica se não se comportar. Onde é que a gente vê isso acontecer, galera? Sabe? E isso é o diabo. O Cristo que eu conheço não cuspiu na samaritana. Bebeu da água que ela pegou na fonte. Né? A gente tem um Cristo aí que é um pai de constante. Que Cristo é esse? Que amor é esse, né? Se é o Deus do amor, que amor é esse? Que separa e segrega tanto, né? E separa da gente mesmo. Começa aí, separa a gente da gente. De quem que eu sou, né? Porque se eu não posso ir lá na raiz, pô, eu vou ficar suscetível a muita coisa. E a gente está nessa desesperança também por isso, né? Gabi falou da arte, mas eu vou ainda mais atrás, né? Talvez a arte já ganhou esse pedestal de uma coisa, sei lá, mais refinada, mas os brinquedos, pô. Você vai nos brinquedos, os brinquedos, eles, eu não vou falar todos, não, que eu não sou conhecedor dos brinquedos todos, não, mas cavalo marinho, coco, o nosso samba aqui, samba chula, tudo isso é resistência, galera. Porque tudo isso já era, dentro desse esquema, já era para ter deixado de existir. E se continua vivo, é porque sabe jogar o jogo. E continua matando o boi e falando, para que eu dou a picanha e para que eu dou a tripa? Eu vou dar a tripa para o prefeito. Sem vergonha. Vai ficar com as tripas do bicho. Então, eu já estou brincando com essa coisa toda aí, com os brinquedos. Estou passando um bocado de recado, né? Com o jongo. A Luana falando, se o boi vai para o Sudeste, minha filha, a gente vai brincar. Água de pinga na pele da engoma. Acende o fogo pro couro amaciar. Então, os brinquedos, os terreiros. Anos-luz, os terreiros está aí, ó, formando comunidades, irmandades. Gente que são irmãos de fé, pô, que se respeitam, que estão unidos, se curando, se tratando e cuidando do seu entorno. Sim.
porque fazem um tanto de coisa. Eu não estou falando só do terreiro, tem outros tantos também, mas estou falando de um espaço que dá comida, então está pensando nesse mundo que tem fome, né? Exu, essa boca insaciável, tá aí o tempo todo oferendando, ó, colocando suas oferendas, abrindo suas portas para dar caruru, para dar feijoada, munguzá, para dar oficinas, para curar, limpeza. Existem, com certeza, outros tantos espaços, mas acabo percebendo que há espaços que vêm e o resto não presta. Não é desse espaço que a gente está falando, a gente está falando de contexto, então, como é que a gente dá as mãos, pô? Porque Jesus não desceu de novo para falar, ó, vá nessa igreja, meu filho, que essa é a salvação. Não aconteceu isso ainda, né? Então, eu acho que o que salva não é exatamente a igreja, né? Aquele que estava do lado do Cristo quando foi crucificado, só olhou para ele e falou, eu me arrependo. Ele disse, hoje mesmo, né? Vou até brincar com a coisa, hoje mesmo tu vai estar lá em cima, compadre, comigo lá, no mesmo banquete, na mesma mesa, de igual para igual, né? Coisas que os discípulos não entendiam e falavam, poxa, como é que você está oferecendo o céu para ele? Como Jesus disse, você acha que tem o céu ao quadrado, pai? Eu estou dando céu, é céu. Vocês estão recebendo o céu, eles também. Você querem o quê? Um céu melhorado? Né? Eles são azul e vocês são azul escuro. Aí vai ter uma seleta. Não tem, céu é céu. Todo mundo, ó, sem camarote. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Eu disse que ia falar da Argentina, porque para mim me caiu por terra esse lugar que a gente fica, né, nesse entendimento de mundo que é muito pequeno, pô. E eu só fui à Argentina, o mundo é gigante, fui ali só. E aí a gente já vê que o mundo tem outra forma de falar, de construir a casa, de fazer a fechadura, enfim, de resolver os problemas, pô, é outra forma de resolver os problemas. E aí você fica doido, que você fala, Jesus, imagina o Japão. Nem fui, o Japão é grande, viu? Ah, isso me deu um nó na cabeça, né? Dava 9 horas da noite e o sol estava no céu ainda. Eu falava, diabo, que hora dorme, cão? Sabe? Então são coisinhas assim que você fala, pô, eu estava achando que o mundo era o meu, né? Não é. Tem outro. E como é que eu posso, então, inventar uma língua? Olha para isso, uma língua. Como uma língua, rapaz? O mundo é grande, pô, mesmo aqui, né? Na nossa Bahia. Como é que fala lá em Porto Seguro, Sul, né? Como é que fala em Ilhéus? Como é que fala, como eu falei, em Irará? Como é que fala em Alagoinhas? Como é que fala em Salbara? Como é que fala aqui em Arembepe? Os pivetes de Salvador. Tudo é Bahia, pô, mas é diferente demais, muito diferente, muito diferente. Então, me dê aí um livro de história da Bahia, com a Bahia, rapaz. Né? Eu ficava intrigado com isso quando era menino. O Jornal Nacional falava, pô, mas esse cara está representando a nação. Ele não fala como a nação. Ele tinha que, pô, esse cara tinha que falar de várias formas. Porque ele está falando para muita gente. Não, mas tem uma língua padrão. Padrão para quem? Quem criou esse negócio de padrão, pô? Lá vem vocês com uniforme de novo, né? Ô mania de uniforme. Bota todo mundo aí no uniforme para ficar todo mundo igual. Aí quer a gente igual só nessas coisas. Só que não sou eu que falei isso, né? Mas acredito muito que a gente precisa ser igual no que diz respeito aos direitos. Mas as nossas diferenças, elas precisam ser respeitadas. Porque eu sou soteropolitano criado em Irará. E eu amo isso. O meu jeito de falar, sabe? O meu jeito de vestir, o que eu gosto de ouvir, de dançar, como eu vibro. Então, isso sou eu, pô. Isso eu não quero mudar. Agora eu quero ter direito à educação, a lazer, a atendimento médico, né? A saúde, o negócio da saúde. Aqui a gente deveria ser igual, né? E não é. Aí quer botar a gente igual na escola, a farda é igual para todo mundo. Eu até entendo, porque para as mães é ótimo, né? Uma só roupa, não ter que lavar uma roupa cada dia. Beleza. Mas eu digo nesse universo de padronização, né? Eu sou brasileiro. Que diabo é isso, rapaz? Brasileiro de onde? Porque mesmo em Arembepe, Bira está em um contexto. Thierry, que está aqui mais acima, está em outro contexto. Socioeconômico, cultural, né? Meu brother que trabalha aqui na Embasa é outro contexto. O outro que faz parte aqui do serviço, né? O Gari, é outro contexto. E está todo mundo em Arembepe. Pergunta para ele onde é que dói o calo, onde é que aperta no sapato. É diferente, pô.
As minhas necessidades são uma, a deles são outra. E a gente quer nivelar? Como nivelar? Aí agora, mesmo a questão do sul, né? Tem gente que mora mais no alto, tá passando mal, mas tá na casa. Tem comida, tá ilhado, mas tem. E quem perdeu tudo, pai? Tá embaixo da água, acabou. Como é que é igual? Não é igual. Não é igual. E não é para ser igual. A gente não deve querer igualar. A gente tem. É isso, alunos que são bem diferentes, pô, e uma mania de querer. Eles são igual no direito de ter a aula, né? De garantir que dessa informação chegue para cada um, do jeitinho de cada um. Aí fica doido, né? Como é que eu falo com esse aqui eu tenho que falar de outro jeito, vou trazer outra história, para que acesse a todo mundo. Mas eles não são iguais, pô. Isso é o barato, né? Deus não fez só pé de manga. E tem manga, mangaba, e tem pé que nem da fruta, da flor. O barato está nisso. E a gente ainda não entendeu isso. A gente não entendeu isso, pô. Né? A gente vai. A mesa mais rica é a mesa dos Ereis, Corme e Damião. Porque tá todos os orixás ali representados. Feijãozinho preto, ogum, né? Quiabinho cortado assim, quem faz dessa forma, né? Inhaçã, cortado acolá, Xangô. A banana, o chumaré, banana frita, é a língua da cobra, vai. Então, olha só a diversidade, a gente tem todos os orixás comendo com os meninos. Olha o candomblé. Ah, é do diabo, pelo amor de Deus, rapaz. Aprenda a olhar as coisas direito. Enfim, gente. Essa criança, né? A gente está aqui na escola e está começando a navegar, a adentrar. Como é que a gente pulsa nessa época que para alguns calendários chama Pentecostes. Aqui, em alguns lugares, chama Festa do Divino, Dia do Espírito Santo. E o tanto de riquezas, né? E aí, mergulhando um pouquinho mais para conhecer mais a Festa do Divino, esse lugar que você falou, Bira, da coroar a criança, né? E o que é essa criança? Né? Que presente essa criança traz na sua inteireza, porque a criança já está completa e plena. Ela está, né? Tanto que o desenvolvimento vai tirando os envolvimentos para a gente chegar em algum lugar, mas a criança então está completa no seu todo. E aí a gente precisa ir revelando, né? Claro, crescendo e chegando. Mas esse olhar para cada uma criança, quem está diante da criança tem quantos alunos? Todas essas oportunidades de crescer, né? Se é 12 oportunidades de crescer. Se você está na sala de 30 alunos, são 30 oportunidades de crescer, né? De aprender 30 jeitos de ser. Cláudia, bem-vinda. Pode falar com a gente. Boa noite, gente. Boa Eu fiquei noite. constrangida porque acabou a bateria do meu celular e eu tive que ficar aqui perto da cabeceira da cama carregando. Aí vocês não reparam, não, que eu não estou num local muito assim, adequado para abrir a câmera, mas eu resolvi abrir, porque somos poucos. Seja bem-vinda. Obrigada. O que eu quero falar com vocês eu sou professora numa universidade federal. Eu fico pensando quando eu fui aluna, hoje eu tenho 56 anos. Quando eu fui aluna, não tinha colega meu negro dentro da sala de aula, não tinha essa representatividade. A gente não tem, de fato, a representatividade até hoje, mas tem as presenças. E aí eu fico pensando, eles hoje têm um reconhecimento identitário deles maior, mas eles não têm o espaço de fala, porque a gente fala assim, o nosso aluno na universidade, ele tem expressão, ele tem a oportunidade de verbalizar tudo isso, ele tem a oportunidade de falar sobre a realidade dele, mas não tem. E aí o que eu fico pensando, quando a gente vê a fala do Bira sobre a diferença entre a gramática e a linguística, mesmo que a gente estude lá o banho, porque aí a gente já vai falar assim, né? Da questão da universidade trabalhar com os eruditos e trabalhar com essa visão eurocêntrica de valorizar certos autores,
e aí a gente pega e vai lá dar um autor italiano para falar da linguística e dessa questão dos regionalismos e tudo mais, mas quando a gente coloca isso para o nosso aluno em nível de leitura, é a grande discussão que existe na universidade de dizer assim, eles não leem, eles não querem ler. E hoje eu recebo lá alunos, eu sou de uma faculdade de jornalismo, né? Que também é uma profissão muito desvalorizada hoje, né? Que está sofrendo toda essa questão, assim, todas as profissões estão passando por essa crise, né, de identidade das profissões, por causa das mudanças mesmo tecnológicas, mas eu digo assim, quando a gente dá um espaço de fala e eles têm falas diferenciadas, ou eles não têm essa leitura que é chamada de uma leitura disfuncional, que todos esses termos são termos que excluem, né? Aí a gente fala assim, não é um leitor com hábito de leitura, tem tantas coisas, aí eu fico pensando, eles se sentiram um pouco mais incluídos ou inclusivos, que também não gosto da palavra incluir, porque se você está incluindo, você está somando, mas você não está agregando, não está gerando reconhecimento das identidades, né? Não gosto da palavra inclusão, mas é o que é usado na universidade. Então, se a gente inclui, mas já colocando todos esses rótulos, existe a cota, mas a cota ela não resolve. Ela precisa continuar existindo, mas o sistema tem que ir se modificando. Aí eu trabalho também na formação de professores lá, com uma disciplina de inclusão das tecnologias na área de educação. Tantos professores não sabem usar o audiovisual na sala de aula, não sabem usar a cultura, esses mecanismos culturais que a gente tem, os aparelhos, toda essa tecnologia, esse instrumental da cultura dentro da universidade, tudo isso ainda é desprestigiado, porque a academia endurecida, né, materialista, não conhece, né, nada de uma alma intuitiva, sabe? Então, assim, a gente está, enquanto humanidade, a gente está muito longe, mas a gente tem que estar aqui igual um grupo nosso hoje, de 5 pessoas pensando sobre isso, enviando essa energia, recebendo isso do cosmos, modificando, reconhecendo as identidades, repensando quem a gente é e que a gente. Qual que é nossa razão de ser aqui nesse mundo, dentro desse contexto cósmico, né? Para a gente ir além disso tudo, de a gente reconhecer que existem as dificuldades, a gente continuar, senão a gente desiste. Mas até o caso de uma professora como eu, que trabalha na educomunicação, a gente também fica muito alijada do processo. A gente fica lá, assim, parecendo que. Fica parecendo que a gente está querendo inventar um método, que a gente está querendo inventar uma alternativa, que aquilo não vai nada funcionar. Tipo assim, gente, daqui a uns anos isso aí não faz diferença nenhuma. O professor aposenta e isso tudo acabou. Então, assim, são realidades diferentes, mas esses alunos todos são os humanos que nós temos dentro da nossa sociedade, dentro de uma visão muito abrangente, e que estão vivendo ainda sequelas, vamos dizer assim, dessa educação que é bancária, que é uma educação excludente, que fica com a aparência que é para ter um marketing, né, de que está incluindo, de que as cotas estão resolvendo, mas as dificuldades, quando a gente vai ver dentro das universidades, elas são muito grandes para eles que estão entrando lá e que são, assim, gente, muitas vezes, essa coisa que a gente fala do bullying nas escolas, é igual o Vira falou das escolas públicas ou das escolas particulares, mas nessas faixas etárias aí do ensino fundamental, né, dessa formação inicial, isso é um traço que permanece, porque se a gente continua usando
a oportunidade, o recurso só para fazer o marketing, então a gente não está abrindo mesmo um diálogo transformador ou freiriano com ele. Sim. O preconceito também, embora pareça que não, mas existe um preconceito muito grande ainda com Paulo Freire, com Câmara Cascudo, com os autores que o Bira citou. E tudo isso da educação bancária, gente, depois desses anos todos de a gente comemorar os 100 anos freirianos, tudo isso ainda continua sendo um problema, e que chega à universidade não deveria mais chegar como um problema, né, Bira? Porque se eles lidassem com a diversidade, eles não precisam nem se sentir incluídos, eles teriam um lugar de fala deles, eles teriam um regionalismo das culturas e da identidade deles reconhecido, e até as etnias também, e tudo mais, e aí eu acho assim, uma questão que em vários momentos ela é até desmotivadora, igual você, me parece, desistiu da escola pública, né? Eu estou lá porque sou concursada e sou efetiva, então isso me segura um pouco mais, mas a questão também está posta lá. Aí eu chego aqui, não por acaso, mas eu vi pelo Instagram e cheguei aqui junto com vocês e falei, poxa, somos poucos, eu não vou deixar de falar. Mas não está muito focado só nas escolas para ensino fundamental, e, infelizmente, isso está chegando até as universidades também, com essa mesma visão, sem tratamento adequado da diversidade, né? Que presente, Cláudia. Você trouxe a dúvida, trouxe a resposta, e talvez a resposta É porque eu sou sanguínea. é esse. Não, mas essa maravilha de que talvez, assim, nosso maior desejo é que as coisas... A minha filha me trouxe esse presente. Ela tem 12 anos, mas já tem alguns dias que ela me trouxe esse presente, de que não dá para ser indiferente. Mãe, e aí isso já é um calor, um incômodo, que já começou. Então, a gente ainda está só no começo, com certeza. Mas imaginar onde a gente quer chegar é isso. É a gente começar a imaginar aonde a gente quer chegar. Imagina como seria se tivéssemos coragem de dar voz para todos. E que dar voz para todos não ameaçaria a minha individualidade, mas somaria. Se a gente conseguisse passar esse muro gigante, né? Quão lindo! Eu acho lindo esse caminho, assim, eu acho que seria lindo, mas dá muito medo em muita gente, né? Dá muito medo em muita gente. Então, para que fazer uma mudança que vai ter medo primeiro, né? Que primeiro vem contra medo. Mas já é muito bom que a semente do caminhação também tem essa raiz nesse lugar dessa inquietação. Não é assim que eu queria que fosse, sabe? Essa inquietação já é um presente, né? Essa provocação é um grande presente de ressoar outros corações inquietados. Eu acho que, além disso, Lu, da gente imaginar, a gente pode se conectar, mesmo na instância da universidade, há pessoas que já estão fazendo, né? A gente tem o Eduardo Oliveira aqui na Bahia, por exemplo, dentro da UFBA. A gente tem o Antônio Simas, a gente tem o Luiz Rufino, a gente tem algumas cabeças. A gente tem agora o primeiro Alabê. Vocês sabem o que é Alabê? Eu não sei. Alabê é quem toca e canta, quem puxa os cantos sagrados dentro do candomblé, né? Um ser vindo diretamente do Gantuá. Então, o primeiro Alabê a ter doutorado na UFBA, e é professor hoje da UFBA. Então, isso é uma reviravolta. Então, a gente está longe, eu sei que a gente está longe, a gente não veremos o que estamos semeando, mas não deixemos de semear. Né? A gente pode fazer o mínimo. Eu posso fazer o mínimo, eu não vou fazer essa evolução, não vou trocar no aspecto da língua, porque talvez meu colega vai dizer que eu estou emburrecendo, porque a ideia também não é dizer que essa linguagem acadêmica, enfim, que a gente faz para os ofícios, junto à prefeitura, etc.,
vai desqualificar isso não, jogar isso fora. Não é isso que eu falei aqui. O que eu estou falando é que a gente tem muita forma de escrever e não precisa ser bonito só quando é, como eu disse, Guimarães Rosa, né? Porque lá pode tudo. E que aquilo nem são coisas dele. Muitas coisas ele estava escutando os vaqueiros e botando no papel, né? E não deu direitos autorais a ninguém. Porque Manuelzinho e Miguelão eram quem? Que ele estava ali coletando, escutando. O cara era médico, pô. Ficava do lado desses vaqueiros para quê? Né? Tinha uma relação de amizade, com certeza, devia ter aí, mas estava aí também reaprendendo a falar até. Então, se eu não vou mexer com isso, com o que é que eu posso mexer? Eu estou na escola pública, estou aí no fight, né? Não dá para fazer um monte de coisa, mas um monte de coisa dá para fazer. Então, vamos fazer. Vamos fazer roda, em vez de fazer fila. Vamos se olhar, pô. Porque fila, só olha para a nuca, em vez de sentar um olhando para a nuca do outro, vamos sentar em roda. Também vamos sentar em fila. Também vamos sentar em fila. Porque vai ter muitos lugares que vocês vão sair daqui, vai ter fila. Então, vamos ver as possibilidades e ver as diferenças. Como... às vezes também é bom em fila, porque eu fico mais concentrado. As crianças falam em roda, o outro fica me olhando, tá? Às vezes eu perco a concentração. Então, vamos lá e vamos cá, mas vamos variar um pouquinho, né? Mas gratidão demais, Cláudia, assim, enriqueceu muito, de fato, essa dor, né? Estamos todos em crise buscando resposta. Eu não tenho respostas, né? Eu acho que tem um bocado de pergunta, mas estou aí, junto aqui com minha companheira, buscando fazer, e não fazer errando, ou isso aqui não, isso aqui sim, oh, que legal, e por aí vai. Acho que Thierry levantou a mão também. Isso. Boa noite. Na realidade, eu gostaria muito poder testemunhar. Eu estou testemunhando o resultado do que Bira está falando. Acontece que eu moro aqui em Arembepe, onde o Boi Tricotado está atuando, e o meu filho é aluno dele, de Brenda. Ele tem necessidades especiais, e aí ele está sendo alfabetizado, quer dizer, tem anos que está nessa tentativa de ser alfabetizado, né? Foi numa escola Waldorf em Lauro de Freitas, onde Bira era professor também, e acontece que Bira veio se estabelecer aqui em Arembepe durante a pandemia, e isso foi um achado, caiu do céu mesmo, porque eram as aulas que Narayan, meu filho, mais gostava, eram as aulas dele, porque ele gosta de música, ele gosta de teatro, ele gosta de estar em cima de um palco, ele gosta de plateia, né? E então, está sendo continua sendo alfabetizado, mas com resultados realmente que eu estou vendo bem melhores, porque é tudo baseado nas coisas que ele mais gosta, que é na música, o nome dos instrumentos, o nome dos ritmos. E entre uma aula e outra ele aprende a dançar ciranda, mas também ele aprende a tocar o bombo, a tocar pandeiro. E então isso tudo aí mexe com o prazer dele, claro. E então dá um ambiente de aprendizado para ele que não pode ter nenhum outro melhor, né? E aí acontece que se fala de inclusão, mas Bira fala também de inclusão da variedade de culturas. Eu mesmo sou estrangeiro, nasci na Bélgica, estou aqui no Brasil há 40 anos, eu tenho umas coisas assim minhas que continuam sendo de lá, adotei muitas coisas daqui, procurei pegar as melhores coisas daqui e guardar as melhores de lá. Não sei se fiz isso ou se estou conseguindo, mas é mais ou menos assim que eu pretendo fazer. E aí acontece que, bom, Bira, a brincadeira do boi tricotado é justamente isso, é mexer com a variedade de cultura que existe aqui no Nordeste. E então vai na música, vai no cordel, vai naquela história do boi tricotado, o alto do boi, né? E termina que tem outros alunos, não tem só meu filho. E acontece que quando se junta todo mundo e que cada um toca um instrumento,
o meu filho, que na realidade é consciente das dificuldades dele. Ele sabe que ele vê que os outros fazem um bocado de coisas que ele não consegue fazer, mas numa apresentação que ele faz de música, os meninos que estão na plateia fica todo mundo admirado de ver o que ele faz. Então, o resultado disso é dar uma autoestima assim, que coloca ele para frente, para incentivar ele a querer aprender. Então, da mesma forma que ele reconhece as diferenças dele, ele também reconhece que ele tem coisas que só ele tem e que faz ele importante, né? Então, quando vê o Mestre Ulisses dar oficinas do coco aqui em Arembepe, o Mestre Ulisses fez questão de levar Narayan com ele para fazer uma oficina numa escola, porque ele batia o pandeiro certíssimo. Ele iniciava a música, era o primeiro a iniciar a música com pandeiro. É o ritmo do coco, que tem uma batida específica que não é todo mundo que saberia fazer. E é ele que iniciou aquela música do Mestre Ulisses. Então, é uma troca assim, é um reconhecimento de valor que só faz ajudar a impulsionar o aprendizado e a se dar conta que vale a pena fazer o esforço, né? E, bom, isso é numa diversidade dessa, porque nos eventos do Boi Tricotado, bom, tem Narayan, que é um aluno diário, né? Mas tem os outros alunos que também frequentam em outros momentos da semana, que trabalha a música, que trabalha o cordel, que trabalha a apresentação, o teatro e outras coisas. E aí, quando se junta todo mundo para fazer uma apresentação, aí tem os alunos, mas tem os pais dos alunos também que participam. Então, tem criança de 5 anos, mas tem um senhor bom, eu sou um senhor de 67 anos, e tem o Celso, que acho que tem mais que eu, e tem um menino que ele é a cara do índio, né? É tipicamente índio, e cada um é diferente, cada um vem de um meio completamente diferente, morando em Arembepe, né? E aí tem argentino, tem belga, tem baiano, mas todo mundo se junta com o mesmo prazer. Aí, na realidade, o que eu quero dizer é o seguinte: e quando a gente se junta, que faz através da música, claro que é um meio assim muito especial, mas aí dá um prazer, porque tem um resultado, porque a gente trabalha uma harmonização, né? Então, todo mundo sendo muito diferente, a gente termina harmonizando, porque sai uma música, e até a última apresentação que fizemos, a gente teve que se dar conta que realmente saiu quase que profissional, porque era de uma qualidade, não, era de uma qualidade musical assim, digamos, excepcional, né? Não somos profissionais, mas o que aconteceu também é que a plateia, os convidados, também se identificaram com isso, porque todo mundo saiu contente, todo mundo, na hora de um ritmo, batia palma para acompanhar, na hora de uma ciranda, levantou para fazer os passos de ciranda. Então, realmente, isso foi o resultado. O resultado disso foi o contentamento de todo mundo, né? Sem contar que cada um aprendeu alguma coisinha a mais também, a nível de música, a nível de ritmo, uma música mais indígena, uma outra música mais afro. E, bom, eu fiz questão de testemunhar isso aí, o resultado desse trabalho que Bira está fazendo com Brenda, né? E eu sou testemunho de dizer que funciona, porque a Aline estava perguntando, poxa, o que precisaria para que essa coisa funcione? E que precisa uma coisa, coragem e determinação.
São duas coisas. O Bira tem. Eu Duas acho que palavras, né? eu vejo que é um corajoso porque já passou por algumas e que eu fico pensando, poxa, só ele pode tocar o barco. A gente pode até, sabe, contribuir, marcar presença, mas só ele que sabe o rumo que ele está levando e ele é o capitão e a gente pode até dar uma força. Mas então, é a coragem de quem está na frente. Isso, eu sou testemunha disso também. Entendeu? Então, é só isso que eu queria contribuir, que é uma experiência que Não é eu só isso, tenho, né? eu acho fantástico. Vocês estão certos, a caminhação está no caminho certo. Viu? Que não é só isso, gente. É muita boniteza mesmo, né? É, Não, Muito mesmo. história, é o amor, né? É aquele amor É que amorosidade, é. e tudo que Bira faz, ele faz questão de colocar em nome do amor só que vem dele, mas de todo mundo que está participando. É isso, é juntar aquele sentimento que é o mais valioso, né? Que na realidade é a cooperação, né? E, e pronto. Eu não vou falar Obrigado muito por ter mais. convidado, certo? Eu agradeço, gente, por ter sentido esse momento de estar aqui, participar, de conhecer o projeto de vocês, que o que me trouxe até aqui foi o projeto, né? E assim, o contexto é esse conjunto mesmo, igual a gente fez aqui, um conjunto de palavras que vão se juntando e todas fazendo sentido com o diálogo nosso, porque acaba que a gente, nesse momento que a gente começou, foi a dialogar, todo mundo está falando junto, né? Sem aquela formalidade que a gente tem nesses momentos online em que a gente tem essas lives e essas conversas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, assim, né? De Obrigado chegar a vocês também. Né? de sair mais quentinho. Já aproveito para o convite. No dia 6 de junho, a gente tem mais um desses princípios, né? A gente está aqui dentro desse momento que este ano a gente escolheu de falar sobre os princípios que conduzem essa caminhação, que a gente está descobrindo eles, assim, né? Isso precisa ter dentro da gente. Então, a gente já falou de liberdade, já teve um encontro de autonomia, já teve um encontro sobre autogestão. Estamos aqui hoje falando desse contexto, e para junho vamos nos encontrar para falar de alteridade. E aí, então, dia 6 de junho, a gente vai chegar na roda de novo com esse tema, né? E aí a gente vai nisso. A ideia mesmo é que isso seja algo que mude na vida. Mas às vezes a gente precisa desse momentinho de sentar junto, alguém me encoraja, e aí que seja então essa vontade para eu transbordar daqui para que algo mude, né? De fato, assim, precisa de coragem, né? Muito obrigado pelas contribuições, muito obrigada, Thierry, de trazer essa imagem do boi, de como você vê o boi tricotado, o trabalho da Bira e do Bira Está e da fazendo a mistura dos contextos. Bira está fazendo a mistura dos contextos de cada um. E está dando assim, esse resultado bonito. Isso. E aí, isso, né? A gente, quando pensa nesse convite, né? Bira, vem falar com a gente de contexto, porque muita gente poderia falar o que é conceito do contexto, mas o Bira experimenta um pouquinho para fazer. Ele experimenta se isso dá, se isso não. Então, ele vem trazendo, e o que ele traz para a gente, eu agradeço muito, inclusive do que já deu errado, o que já deu certo, os caminhos que eu já trilhei. Isso, entendi. Viver o humano não é só fácil e bonitinho, é verdadeiro.
é tentar de novo, de novo, né? Achar o sentido, renovar o sentido. Por que eu estou aqui? Por que eu me dispus a fazer isso? Por que eu falo em nome disso tudo? Por que, né? Então, é um grande presente, né? Obrigado de estarmos aqui hoje, né? Nesse mês de maio, trazendo esse tema juntos. Bira quer falar alguma coisa para a gente ir se despedindo? Então, só agradecer mesmo a todos os presentes, a Cláudia, a Gabi, Thierry, você, Lua, também, né? Falar que estamos aqui abertos, a gente não é sabedor de nada, e Brenda, estamos aqui de fato tentando, né? Crescendo com isso, porque aqui é um espaço de crescimento, não é crescimento dos estudantes, né? É de todos que estão no processo. A gente quer muito que esse mundo chegue onde precisa chegar, e a gente vai ir com vocês, jogar nas sementes, que venham flores e árvores que a gente não vai ver, mas elas virão. Gente, só vou dizer uma coisinha aqui. Vocês estão trabalhando de maneira que as pessoas possam aprender com a alma. Porque é isso, sabe? É isso que está faltando. As pessoas aprendem com o intelecto delas, só de forma cognitiva, daí a pouco já esqueceram. E aí a diferença está nisso, é que nesse processo de vocês, as pessoas estão aprendendo com a alma. E aí isso aí fica para sempre para outras ocasiões, joga para o cosmos isso aí. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada. Lindo esse depoimento, né, do Thierry. Eu vou ler uma palavra. Tchau, Eu vou gente. ler aqui o começo do nosso e-book, que tem também uns textos lindos, inspiradores, né? A gente fez esse presente que virou livro, de fato, mas também tem ele digital no site da Sociedade Antroposófica, e dá para fazer, né, o download e ler. E aí ele começa assim, né, com uma frase do Rudolf Steiner, e aí vou ler para a gente, porque aí ela permeou aqui um pouquinho. A gente se despede. O importante não é a perfeição com a qual conseguimos realizar o que deve provir da vontade, e sim que o que tiver de surgir nesta vida, por mais imperfeito que venha a aparecer, seja feito uma vez para que haja um começo. Uma boa noite. Boa Bem noite. sentidos, com muita vontade de não aceitar o que não é para aceitar e para querer desejar o que há de vir acontecer novidade. Uma boa noite, Boa noite. queridos. Beijos, boa noite. Gratidão. Gratidão, meu povo. Ótima noite. Boa noite, Bira, querido. Show. Noite, querida. Bom descanso. Até já.